Boa tarde, alunos, alunas, amigos que nos seguem. Estamos na nossa 9ª aula já com essa, na pintura da Santa Ceia de Juan de Juanes, o espanhol do século XVI, né? Será um caminho longo, mas já estamos com as cores. Vou seguir hoje fazendo o fundo, tentar terminar nessa aula aquele fundo inteiro. Retoques para depois, deixar semi-pronto o fundo. Vamos lá. Atenção, mesma paleta de cores, sépia escura, que é um marrom bem queimado, o marrom queimado, o marrom claro natural, o amarelo, verde claro, verde escuro e branco. Talvez afinal eu nomine, faça uma planilha com todas as cores usadas e a ordem, ao final do trabalho talvez. Vamos lá. Lembrando que estou repetindo as cores do lado esquerdo do quadro. É mais fácil para mim agora porque já tenho uma referência ali de pintura. Já achei a cor da parede. Então agora nós estamos somente repetindo. Tem um escuro no fundo, e esses recortes um pouco mais claros, num fundo mais escuro. Vou fazer esse fundo aqui mais escuro, me baseando no que já fiz do outro lado. Pincel largo, para ganhar tempo, deixa remate para depois, como nós conversamos. Aqui vai acontecer uma fusão de escuros com o cortinado, né? Que é muito interessante. No caso aqui é a fusão mesmo, viu? Eu vou fundir a sombra do fundo com a cortina. Uma separação visível. Preencher esse fundo. Eu não me perco porque as cores são as cores da palheta, como nós já falamos. É só olhar para o outro lado e ir trabalhando. Olhadinha geral, as cores estão similares. Aqui, eu me baseio lá no outro lado. Então aqui está bem claro. Se está muito molhado, continuar definindo esse carro aqui. Definir lá, em cima aqui, essa estrutura.
também, um pouco menos claro. Um escurinho aqui. Só para diferenciar. Os dois lados estão compatíveis. Subir um pouquinho aqui. Trocando de pincel para um friso menor. Vou fazer uma marca aqui, ó. Nessa almofada. Uma marca aqui. Pronto. Bate os dois lados. Aqui. Reforçar um friso. Pronto, mais um aqui, pronto. Suficiente. Aqui eu tenho outro friso dessa almofada. Marco aqui. Suficiente. Suficiente para o fundo por hora. Então, trabalhar um pouquinho mais agora essa cor aqui. Porque tem um escuro que a coluna faz sobre o fundo. Nós então, está aqui esse escuro entre a coluna e o fundo, vamos fazer esse escuro com um pouco de cuidado. Um pouco de cuidado, não precisa esfregar muito o pincel, mas você arranca a tinta de baixo que ainda está seca. E só esfrega o pincel com força na tela quando nós queremos desmanchar todas as cores colocadas. Não é o caso aqui. Então, muita atenção para não... Ó, estou com o pincel leve, não estou forçando a mão. Não estou forçando a mão, estou com calma, a mão bem apoiada, fazendo meus frisos. E escurecendo aqui. Vou deixar até secar um pouco mais esse fundo. Deixar secar mais esse fundo um pouquinho para poder fazer essa sombra da coluna sobre o fundo. Vou esperar mais um pouco, com calma, depositar a tinta, ó. Tá vendo? Pincel meio encharcadinho de tinta, deposita a tinta e puxa com delicadeza, ó. Tá vendo? Para ela misturar direitinho, sem sair o que está embaixo. Já fiz a transição aqui, ó. Porque tem uma sombra aqui. Então tem que tirar. Aqui, por exemplo, está muita luz. Então vou ter que depositar tinta com calma, batidinho o pincel. Ó. E agora eu faço a transição aqui, ó. Transição é o quê? A passagem do escuro para o claro. Mais um pouquinho de escuro batido, para que a tinta fique na tela. Uma transição do escuro para o claro. Evidentemente que vão frisos clarinhos, como tem aqui nesse bico, vai aparecer ali também, um friso claro aqui. Faremos depois, não percamos tempo. Aqui na cortina, em relação a essas almofadas, que é esse relevo na parede, aparece uma luz. Então aqui esse meu escuro não está correto. Vou clarear isso aqui. Primeiramente vou dar o escuro em volta dessa estrutura, ela está muito larga. Vou dar um escuro aqui. Isso eu estou vendo dizendo por quê? Estou observando o modelo do Juan de Juanes. Então estou aqui. Os meus escuros são sempre com as cores que vocês já sabem. Sépia escuro, que é o sépia, aquela cor que é o marrom quase preto, ele é o sépia é o espaço entre o marrom e o preto. Então o sépia, verde escuro, marrom claro. Vou sempre lembrar a vocês que essa minha palheta, de poucas cores, permitiu até agora trabalhar todo esse fundo.
Então tem que encher de tinta, antes de uma pintura, encher de tinta a palheta. Você vai ver exatamente qual é o seu modelo e dar uma boa pensada. Que cores vou usar? Por exemplo, não coloquei na minha palheta, não coloquei ainda vermelhos nem azuis, por quê? O meu fundo é todo frio. Perdão, não é todo frio, é todo terra, marrom queimado. Quando chega num verde, ele volta para um ocre claro. Você não tem aqui vermelhos, laranjas, né? Azuis, vai aparecer azul no céu. Então, na hora de montar a palheta, observar que cores eu vou trabalhar. Então, repito, sépia, o marrom escuro, marrom claro, verde escuro, verde claro, amarelo e branco, suficiente até agora para mim. Vamos seguindo. Escurecendo aqui, o que eu farei, aqui um claro da cortina, vou botar uma barra escura aqui, ó, como manda o modelo, ó, que bonito, né? Uma barra escura aqui, ó, dedinho na tela apoiado, sem aventura, para não errar, tá seguro o dedinho na tela? Puxa o pincel. Ninguém faz linha reta com o braço levantado, tem que apoiar em algum lugar para ter a segurança, né? Não tem mágica em pintura tem técnica, macete, que há certas aprendizados. Vou dar um rematezinho aqui. Meio escuro de lá, que estou com ele não. Vamos seguindo. Observem que esse lado aqui da pintura, onde estou, lado direito de quem vê a pintura, tem mais luz que o lado esquerdo. Vai até aparecer uma claridade aqui, aparece claridade aqui na espessura da janela do Cristo, vou botar mais claro aqui, né? E aparece uma claridade atrás da cortina, que neste lado não aparece. Então, observar bem, portanto, como é que o pintor distribui a luz dele. Esse é o conceito do pintor, ele inventa luz, inventa claros, não é algo puramente observado do natural, né? Ele aí inventou a própria luz. Delimitei o campo das minhas almofadas. Um pouquinho mais, fechar aqui mais um bocadinho para ficar correto geometricamente. Certo? Vamos seguir. Melhorar um pouquinho essa transição aqui de sombra. Já secou a tinta de baixo, está mais fácil de eu trabalhar. Só um bocadinho. Pronto. Quando eu falei para vocês macete, eu sempre gosto de passar essas informações, né? Simples, mas às vezes interessantes. Você fala assim, tem que ter um macete para fazer aquele fundo, tem que ter um macete para fazer o friso, esse jeitinho. O macete é um instrumento do escultor, o escultor mesmo, que esculpia em pedra, em mármore, lá vamos pensar nos mestres do Renascimento, porque essa arte inclusive acabou. Você tem hoje aqui em Santos, por exemplo,
obras moldadas. Você faz uma forma lá, faz uma peça de barro, faz uma forma de gesso, coloca o cimento dentro ou o bronze derretido, tira a casca de gesso e está pronta a escultura, né? Na verdade, isso é de fundição. Os mestres mesmo que faziam a escultura cortavam na pedra e no mármore, usavam instrumentos. Alguns tinham um ferro com uma bola, onde o escultor pegava. Ao lançar essa peça para cortar e bater com o martelo, ele tinha que saber se batia, jogava com força ou não. Ele tinha o macete. O macete era a ferramenta, mas virou o nome do jeito de fazer, compreende? Se eu jogo o formão com força, ele cava muito. Então, o que fazia o Michelangelo, por exemplo? Ele tinha um martelo e tinha aqui na mão, posso até mostrar melhor. O Michelangelo tinha aqui o martelo na mão dele e tinha aqui o macete, uma bola com ferrinho. Ele jogava ali, tirava uma lasquinha do mármore, dava uma batidinha e voltava. O modo que ele lançava esse formão, com que velocidade, com que força para fazer essa peça. Aí tinha um macete, por isso que macete é esse jeito. Mas na origem é a ferramenta do escultor, tá certo? Voltemos à pintura. Bom, agora eu preciso clarear aqui em volta, porque tem a minha cortina, tem a sombra da minha cortina, do meu cortinado, mas entra uma luz ali. Vou fazer aqui um pouco dessa sombra do meu cortinado. Estou aqui, ó. Vou fazer um pouco dessa. Isso aqui, ó, que tem uma qualidade que pega a cortina, novamente é uma transição, que aqui ainda não é a cortina, aqui é uma sombra, uma espécie de uma sombra mesmo, vai? Vou acertar esse cantinho aqui, então. Agora vamos fazer um claro aqui dentro, este claro bonito, um verde claro, que na verdade, sabe o que é isso? Uma outra coluna que está escondida ali. Então, vamos marcar essa coluna com um pincelzinho menor. Vou trabalhar aqui com um branquinho amarelado. Só para marcar essa coluninha aqui, ó. Ela aparece por aqui, ó. Só marcando, sem medo. Ó. Aqui uma coluna escondidinha aqui embaixo da cortina. Certo, gente? Ó. Uma, duas, três. A outra está lá no fundo, dentro, ó. Ficou na sombra, o pintor não quis mostrar. Vamos respeitar. Vamos pôr a nossa aqui, ó. Então nós temos uma coluna aqui. Só demarquei o espaço dela, para a gente não se perder. Tá bom? Trazê-la mais para cá ainda, para ela ficar bem retinha. Muito bem. Muito bem. E tudo aqui em volta dessa coluna é escuro. Como na outra, tem escuro em volta. Vou fechar esse escuro em volta dessa coluna e deixar ela para fazer depois. Certo? Vamos lá. As mesmas cores da minha palheta. Vou trabalhar aqui no fundo, meus verdes, meus marrons. Ó, trabalhar por aqui. Emendou cores, lembre que eu falo em aula. Vai emendar cores, joga sempre um amarelinho junto. O amarelo é a cor de ligação, ele se mete onde não é chamado.
Qualquer mistura de corzinha, joga um amarelinho que tudo fica melhor. Ele liga as cores, ele tem esse poder, o amarelo. Faz as emendas de cor ficarem plausíveis, ficarem aceitáveis, compreende? Por isso que os pintores chamam o amarelo de cor de ligação. É muito difícil uma palheta que não tenha o amarelo. Pode tirar o vermelho, tirar o azul, tirar o preto, tudo bem. Mas tirar o amarelo, ele não pinta. Não existe pintura sem o amarelo. Tá bom esse trabalho nosso, vai precisar de clarinhos, tá bom. E delimitamos nossa coluna. Vamos agora, sem mais perda, fechar aqui, com cuidado agora, em torno dessa coluna. Colocar o pincel aqui, só para fechar o escuro em volta da minha nova coluna. Eu poderia, inclusive, era a ideia inicial, nem fazer essa coluna. Trabalhar com as duas principais, né? E não fazer essa coluna. Porque está bem aqui, bem simétrico, o Cristo, duas colunas bonitas de luz em volta dele, vai ter o céu azul, iluminado, vai ficar muito lindo isso. Mas o pintor foi fiel ao ambiente que ele trabalhou, quando ele montou os modelos dele. Lembro a vocês que os pintores faziam modelo, colocavam modelos, faziam a arquitetura do ambiente, construíam uma sala que precisavam. Não pensem que eles imaginavam o ambiente, botavam lá o rei, a rainha, ou o nobre. Não. Se não tinha um ambiente ideal, eles fabricavam o ambiente. Colocavam pessoas de modelo, o retratado, um rei retratado, para vocês terem uma ideia, informação importante, eles colocavam um modelo parecido com um rei ou com um nobre, um grande comerciante que pagava as obras deles, todos, desses pintores do Renascimento e até do Barroco. Como é que os pintores faziam? Chamavam lá o nobre, faziam os estudos do rosto bem feitos, ele pousava um dia, dois, ia embora e entrava um modelo naquele lugar ou naquela cadeira, né? E os figurantes, tudo direitinho ali, e trabalhavam ao máximo. Mais umas duas vezes chamavam o nobre, o modelo. Ele sentava no lugarzinho dele lá, tirava mais umas dúvidas, e no máximo, então, 3 idas ao ateliê do artista, certo? Era um macete. E você imagina que o nobre vai ficar lá, o rei vai ficar meses pintando, posando para o pintor. Absolutamente, eram modelos. E o lugar era produzido por eles também, certo? Então, eu digo isso porque já me perguntaram, caramba, mas você fala que demora meses um retrato lá, o retrato que o Velázquez pintava, da família real, que o Goya pintava, né? Como é que pode isso? Exatamente porque ele botava um modelo no lugar do retratado, só no finalzinho que vinha arrematado. E os ambientes, repetindo, se tinha altura, mesas, né, tinha uma bancada, isso era produzido pelo artista, certo? Eles tinham muitos conhecimentos. Vamos seguindo aqui, estamos acabando quase essa aula. Só quero fechar esse escuro aqui em volta da nossa coluna. Ó, né? Escurecendo bem, vamos aqui para o meu sépia, meu sépia, meu marrom queimado. Vou variar um pouquinho aqui agora também. Não fazer tão escuro, não. Fecho aqui essa coluna. Pronto. Nada de querer entrar nas figuras agora. Deixa as figuras para depois.
Bom, lembrando, né? A coluna, aqui são as cortinas e a claridade da coluna. Deixa eu ver se essa altura dessa dobra de cortina está boa, aqui tem uma sombra, aqui eu vou ter escuro. Eu vou adiantar um escuro aqui dessa cortina. Vou adiantar já aqui, ó. Vou adiantar ali. Vai ser meio claro, tudo meio claro, acho que tá bom. Tá bom esse espaço que eu deixei para o claro. Deixei a minha tinta aqui. Bom, vou colocar só uma base da coluna clara aqui e vamos encerrando por hoje, tá? Hoje avançamos bastante. Vou colocar esse claro dessa coluna aqui só para a gente, na próxima aula, a gente ter aqui uma retomada. Vou botar essa base aqui clarinha, até porque tem uma luminosidade maior aqui. Parar por aqui. Não vou poder seguir. Nosso tempo já está se cortando. Nossas aulas têm que ter um formato. Vocês possam olhar, parar, estudar, que não canse muito. Deixar só essa base aqui. Para a próxima aula a gente trabalhar. Só mais um bocadinho aqui, vou aproveitar que eu estou com tintas na palheta e vou avançar um pouquinho aqui. Ó, vou começar a fazer aqui, com marronzinho claro, fazer um pouquinho aqui o volume dessa coluna, só para não perder a tinta que eu já tenho aqui. Vocês sabem que a gente faz isso na aula, minhas alunas fazem. Só para eu não perder. Eu vou pegar e dar uma sombrinha aqui nessa coluna, estamos encerrando. Para ficarmos localizados. Vou encerrar. Espero que vocês vendo aí, vocês curtam bem, aproveitem. Deve cansar um pouquinho, mas ao final vocês terão um quadro que vocês viram ser feito. Poderão voltar, tirar dúvidas. Gente, então eu vou parando. Avançamos bastante. Colunas prontas. Na próxima aula pretendo terminar todo cortinado esse fundo e entrar no céu atrás do Cristo. Então, a próxima aula vão entrar os azuis claros, as luzes, outro universo de cores, outra palheta, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.